Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Bem-vindo a mais uma das nossas aulas. Essa aula ela vai estar dividida em três partes, tá? E nessa primeira parte nós vamos falar basicamente sobre polinômios primitivos. O objetivo da aula é demonstrar alguns critérios clássicos de irredutibilidade de polinômios com coeficientes ou inteiros ou coeficientes racionais. Então, é isso que nós queremos estudar nessa aula que vai ser dividida em três partes. Para que isso seja possível, nós precisamos de uma nova definição, um novo tipo de polinômio, né? Que são os polinômios primitivos, tá certo? Eles vão ser importantes para a gente no desenvolvimento do nosso estudo de irredutibilidade de polinômios com coeficientes inteiros irracionais, e, portanto, nós vamos estudar, né? Como nós já vimos, os polinômios irredutíveis eles desempenham um papel importante, né? Por quê? Porque eles desempenham o mesmo papel nos polinômios que os números primos desempenham nos números inteiros, né? Então, só por isso eles já têm a sua importância. Tá? Eles também são importantes porque com eles você pode construir corpos. Então, essa é uma segunda importância dos elementos dos polinômios primitivos. Né? Como eu já disse, nos próximos vídeos nós vamos estudar basicamente os critérios clássicos de irredutibilidade de polinômios com coeficientes inteiros ou racionais. E por isso nós vamos estudar os elementos, os polinômios primitivos, tá certo? A definição de polinômio primitivo, para nós vamos apenas vamos definir polinômio primitivo com coeficientes inteiros. Você poderia definir polinômios primitivos também sobre um domínio qualquer, tá? Ou pelo menos num domínio onde você tem a noção de máximo e divisor comum, mas isso não vai ser o caso aqui. Nós vamos considerar só polinômios inteiros, tá? Para definir polinômio primitivo. Tá? Então, dado um polinômio com coeficientes inteiros, tá? O que vem a ser o conteúdo desse polinômio? Então, o conteúdo do polinômio ele é dado pelo máximo divisor comum entre os coeficientes inteiros desse polinômio. Então, você te dou um polinômio para você decidir, ou para você determinar o conteúdo desse polinômio, você calcula o máximo divisor comum entre todos os coeficientes que fazem parte desse polinômio. Quando o conteúdo for 1, ou seja, quando o máximo divisor comum entre os coeficientes for 1, nesse caso, então, você chama o polinômio de polinômio primitivo. Certo? Isso aqui tem a ver com o seguinte, que você não pode colocar nenhuma constante em evidência. Basicamente é isso. Exceto a constante 1. Né? Claro. Uma coisa importante a se observar aqui é o seguinte, né? É muito fácil de você criar polinômios primitivos. Você criar um polinômio primitivo, basta você pegar que um dos coeficientes seja 1. Ou menos 1. Tanto faz. 1 ou menos 1. Mas por quê? Porque se um dos coeficientes for 1 ou menos 1, automaticamente o máximo divisor comum vai ser 1. O máximo divisor comum entre os coeficientes vai ser 1 e, portanto, ele vai ser primitivo. Certo? Essa é basicamente uma construção que você pode fazer para obter polinômios primitivos. Esse polinômio aqui, por exemplo, o 18x² mais 5x mais 5, um polinômio com coeficientes inteiros, né? O máximo divisor comum entre os três coeficientes é 1, e, portanto, ele é um polinômio primitivo. Esse outro polinômio, o 12x³ mais 8x menos 6, ele não é primitivo. Tá? Por quê? Porque o conteúdo dele é 2. O conteúdo desse polinômio, o conteúdo do polinômio P, é 2. Que é o máximo divisor comum entre 18, 8 e menos 6. Tá? Agora você pode observar o seguinte, você pode colocar o conteúdo em evidência. Esse que eu falei para você, de colocar o conteúdo em evidência. Né? Então você pega o maior divisor comum entre os coeficientes, põe esse coeficiente em evidência, põe esse número em evidência. E aí você pode escrever o seu polinômio dessa forma. E aí cabe uma observação. O que te resta, o polinômio que você determina aqui, esse é um novo polinômio primitivo. Esse é um polinômio primitivo. Então, embora o P não seja um polinômio primitivo, você pode escrever ele assim, esse polinômio P aqui, ele não é primitivo, mas você pode colocar o conteúdo em evidência. Quando você colocar o conteúdo em evidência, ou seja, quando você colocar o maior divisor comum entre os coeficientes, você põe ele em evidência,
Os novos coeficientes que surgem, eles são primos entre si. Claro, porque não tem mais. O maior divisor comum a eles é o 1. Já colocou o maior em evidência, que era o 2, né? Então, aqui, esse polinômio aqui ele acaba virando um polinômio primitivo. Então é o seguinte, mesmo que o polinômio P, olha para o nosso polinômio P aqui, desse segundo exemplo, mesmo que ele não seja primitivo, você pode escrever ele da seguinte forma, ó, o conteúdo do polinômio vezes um polinômio primitivo. Que foi o que nós fizemos aqui, ó. Esse daqui é o conteúdo de P. Então, P de x é o seu conteúdo vezes um polinômio primitivo que você determina. Isso significa colocar colocar o conteúdo em evidência. Isso pode ser feito sempre que você tiver um polinômio não primitivo. Né? E esse é o que diz o próximo resultado. Tá? Então, se você tem um polinômio com coeficientes inteiros de grau maior ou igual a 1, então esse polinômio é escrito como o seu conteúdo vezes um polinômio primitivo. Tá? Então, vamos lá. Vamos chamar o conteúdo do polinômio de D. O que significa D? O que significa o conteúdo? Ele é o máximo divisor comum entre os coeficientes do seu polinômio. Beleza. Por definição, como ele é um máximo divisor, como o D é máximo divisor comum, então o D divide todos os coeficientes. Né? E, portanto, esses números aqui, ó, a n sobre D, a 1 sobre D, todos os coeficientes dividido por D, isso acaba sendo um número inteiro, né? Justamente porque o D divide cada um desses numeradores aqui. E mais ainda, o que sobra, o máximo divisor comum que sobra entre os coeficientes é 1. Então, esses coeficientes, quer dizer, quando você faz essa divisão aqui, o máximo divisor comum entre esses números inteiros é 1. Que você já colocou, você cortou todos eles pelo maior divisor comum possível, tá? E aí você tem que esse polinômio aqui, ó, o polinômio G, definido desta forma, esse é um polinômio primitivo, né? Coeficientes inteiros, esses coeficientes são inteiros, o máximo divisor comum entre eles, todos eles, é 1, portanto, ele é um polinômio primitivo. E assim, o nosso polinômio f, ele é o seu conteúdo, que é o D, multiplicado pelo g de x. Se você multiplicar esse polinômio g de x aqui por D, você vai voltar para o seu polinômio f. Certo? Isso significa basicamente que, dado um polinômio com coeficientes inteiros, o conteúdo do polinômio você pode colocar em evidência. E o que sobra, o polinômio que resta, ele é um polinômio primitivo. Para polinômios racionais, nós temos um resultado semelhante ao que nós acabamos de ver. Um pouco diferente, mas lembra bastante. Pega um polinômio com coeficientes racionais. É claro que, se ele tem coeficientes inteiros, ele também vai ter coeficientes racionais. Certo? Então, mas enfim, ele tem coeficientes racionais. Nesse caso, você consegue encontrar dois inteiros A e B, não nulos, mas que esse seu polinômio com coeficientes racionais, ele pode ser escrito assim, A sobre B vezes um polinômio com coeficientes inteiros, e ele é primitivo. Então, antes nós colocamos o conteúdo do polinômio em evidência, e o que sobrava era um polinômio primitivo, né? Aqui está dizendo o seguinte, ó, aqui você tem que colocar uma fração em evidência. Você consegue colocar uma fração em evidência, tá? E essa fração que você colocou em evidência, o restante vai ser um polinômio com coeficientes inteiros que é primitivo. Esse é o resultado. Então vamos mostrar isso. Primeiro, como é que a gente vai fazer isso? Nós temos que dizer quem é o A e quem que é o B. Para isso, vamos pegar M, o mínimo múltiplo comum dos denominadores dos coeficientes de F. Então, F tem uma certa quantidade de coeficientes, né? E você pega o mínimo múltiplo comum dos denominadores desses coeficientes. Os coeficientes são racionais, então pega os denominadores, coleciona os denominadores e procura lá o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Tá? Faz isso, chama ele de M. Tá bom? Quando você pegar o seu polinômio M o seu polinômio F e multiplicar por esse mínimo múltiplo comum, esse polinômio MF aqui, que eu chamei de H,
ele vai ser um polinômio com coeficientes inteiros. É claro. Né? Se você pega o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, a hora que você multiplica o seu polinômio por esse mínimo múltiplo comum, o que vai te sobrar é um polinômio com coeficientes inteiros. Tá? E você vai ter um polinômio com coeficientes inteiros. Agora, e esse você vai chamar de H. Já que esse polinômio H ele é um polinômio com coeficientes inteiros, então você pode pegar o conteúdo dele e colocar em evidência no H, não no F, no H. Então você pode colocar o conteúdo de H em evidência, o que vai te sobrar é um polinômio g de x que é primitivo. Pelo resultado que nós acabamos de ver. Coloca o conteúdo de H em evidência e você vai ter o restante vai ser um polinômio primitivo. Então, MF vai ser igual ao conteúdo de H vezes G. Então você passa esse M aqui, você passa dividindo para o outro lado, e você vai ter que o F de X é o conteúdo de H vezes o conteúdo de H quocientado pelo M vezes G de X. Né? O A que nós estávamos procurando é o conteúdo de H e o B que nós estávamos procurando, então, é o M. E, portanto, o nosso resultado certo. Vamos fazer um exemplo que fica um pouco mais fácil. Tá? Fica um pouco mais tranquilo para você ver. Olha para esse polinômio de grau 4. Ele é 10 nonos x a quadro, menos 25 sextos x ao cubo, menos 5 terços x ao quadrado, mais 5 meios. Esse é o nosso polinômio. O que diz do resultado anterior? Como é que faz a demonstração? Pega M, o mínimo múltiplo comum entre os denominadores dos coeficientes. Então, quem são os denominadores dos coeficientes? É o 9, o 6, o 3 e o 2. Quem é o mínimo múltiplo comum entre os denominadores? 18. Aí o que fala o resultado? Olha, pega o seu polinômio e multiplique ele por esse mínimo múltiplo comum. Então, multiplique ele por 18. Quando você multiplicar esse polinômio aqui por 18, vai te dar esse polinômio aqui. Esse é o H. É claro que isso sempre vai te dar um polinômio com coeficientes inteiros, porque você pegou o múltiplo, você pegou o mínimo múltiplo comum entre os denominadores e multiplicou o polinômio inteiro por esse mínimo múltiplo comum. Então, os denominadores eles vão desaparecer, eles vão virar tudo 1. Tá? E aí você vai ter isso daqui. Aqui você pode colocar o 5 em evidência, e o 5 é o máximo divisor comum entre os coeficientes aqui. Então coloca ele em evidência. Coloca o conteúdo em evidência. Colocou o conteúdo de H em evidência? Coloquei. Aí sobrou esse daqui. Esse é o polinômio primitivo que o resultado estava te dando. Esse G aqui é este polinômio aqui. Tá certo? Passa o 18 dividindo. E aí você vai ter que o f de x é 5 sobre 18, que multiplica esse polinômio aqui, que é um polinômio primitivo. Tá certo? Bom, então, esses dois resultados são interessantes. Né? Se você tem um polinômio com coeficientes inteiros e ele não é primitivo, coloca o conteúdo dele em evidência e você obtém um polinômio igual ao seu conteúdo vezes um polinômio primitivo. Tá? Quando você tem um polinômio com coeficientes racionais, você pode fazer algo parecido. Foi exatamente isso que a gente fez aqui. E você escreve o seu polinômio como uma fração vezes um polinômio primitivo. Tá? Isso ajuda bastante. Isso vai nos ajudar bastante daqui para frente a estudar irredutibilidade de polinômios. O próximo resultado, ele é devido ao Gauss, né? E ele garante que o conjunto dos polinômios primitivos ele é fechado para o produto de polinômios. Então vamos lá. O que diz esse resultado? Ele fala o seguinte: e se você tem dois polinômios primitivos, então o produto deles continua sendo um polinômio primitivo. Legal. Vamos mostrar isso. Isso nós também vamos usar. Tá? Então pegue dois polinômios, f, dado dessa forma. O G é dado dessa forma aqui. Ambos são primitivos. Vamos supor que o AN é diferente de 0 e que o BM é diferente de 0. Ou seja, esse aqui tem grau N e esse aqui tem grau M. Tá certo? Bom, o conteúdo de F é 1 e o conteúdo do G também é 1. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o conteúdo do produto ele é 1.
Isso que eu quero mostrar. Então eu vou chamar o conteúdo do produto, eu vou chamar ele de D. Tá certo? Vamos pegar um número primo. Vamos pegar um número primo inteiro que divide esse D. Eu quero mostrar que o D é 1. Então eu vou imaginar que ele tenha um primo, que exista um primo que divide ele. Vamos pegar esse primo. Muito bem. Como o f é primitivo, esse polinômio f aqui é primitivo, os dois são, o f e o g são primitivos, mas o f é primitivo. Esse número primo p, ele não pode dividir todos os coeficientes de f. Por que ele não pode? Porque se esse primo p dividisse todos os coeficientes de f, bom, então o máximo divisor comum não seria 1, seria pelo menos esse primo, ou mais. Mas o máximo divisor comum não seria 1. Porque você teria um primo que divide todos os coeficientes. Então, o máximo divisor comum dos coeficientes não poderia ser 1. Tá? E aí contradiz o fato dele ser primitivo. Portanto, esse primo não divide todos os coeficientes. Beleza. Vamos chamar de K o menor índice tal que P não divide o AK. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, o P ele divide o A0, o A1, até o AK-1. Esses ele divide. Mas o próximo, o AK ele não divide. Então divide A0, A1 até AK-1, mas não divide o AK. Tá? Então você vai percorrendo aqui, ó, pega esse primo e pergunta aqui, ó, qual de vocês ele vai dividindo? Vai dividindo, dividindo. Quando chegou o primeiro que ele não divide, você para. Chama ele de AK. Agora observe o seguinte. Vamos ver como que é a multiplicação de polinômios. Vamos relembrar. O que dá a multiplicação de polinômios? Aqui nós estamos num domínio de ideias principais. Os inteiros é um domínio, né? Se esse aqui tem grau M, desculpa, se o F tem grau N e o G tem grau M, então o produto vai ter grau M mais N. Tá? Então F vezes G é um polinômio de grau M mais N. E ele é dado dessa forma aqui. E aí eu vou te dizer para você quem são os coeficientes dele. Lembra? O C0 é o A0 vezes B0. O A1 é A0 vezes B1 mais A1 vezes B0. E assim por diante. Né? Ou seja, o índice do C é dado pela soma dos índices dos A e dos Bs. Quem que é o AK, então? O AK é B0 vezes BK mais A1 vezes BK menos 1. Assim por diante. AK menos 1 vezes o B1 e o AK vezes o B0. E assim vai. Quem é o CK mais 1? É A0 vezes BK mais 1, A1 vezes BK e assim por diante. AK vezes B1, AK mais 1 vezes B0. Tá? Quem é o último? Quem é o CM mais N? É o AN vezes o BN. É o coeficiente líder dele. Beleza. Agora, olha só. Quem é o P? O que o P tem? P é um primo que divide o conteúdo do produto. Ou seja, o P é um primo que divide o máximo divisor comum destes coeficientes aqui que nós acabamos de determinar. Certo? Então, como o P divide o conteúdo, o P divide o P divide o máximo divisor comum entre eles, então o P divide obrigatoriamente todos os coeficientes do produto. Tá? Porque o P divide o máximo divisor comum, então o P automaticamente ele divide todos esses coeficientes do nosso produto. Beleza. Agora vamos analisar o CK. Olha só. Olha uma coisa. Nós sabemos que o C não divide CK. Não sei por que eu faço essas coisas, hein? Não consigo entender. Ó, desculpa. O P divide todos esses coeficientes aqui. Então, o P ele divide o CK. Tá? O P divide o CK. O P divide esse daqui, porque o P é um divisor, é um primo que divide o máximo divisor comum desses números aqui, desses coeficientes. Então, P divide todos eles. Mas o P, ele divide o A0, o A1 até o AK-1, certo? Tudo bem?
Então, se o P divide o CK e o P divide cada um desses números aqui, ó, então o P divide CK, o P divide esse daqui, ó. Se ele divide o A0, ele divide o produto, tá certo? E ele vai o P divide o AK menos 1, então o P divide esse daqui. Então o que acontece? O P divide esse, divide todos eles. Até aqui o P divide. Se o P divide cada um deles, o P divide a diferença. O P divide cada um desses elementos aqui. Então o P divide a diferença. Mas a diferença é AK vezes B0. Então não tem jeito. O P é um primo. O P é um primo que divide um produto. Ele não divide um dos fatores, ele não divide o AK. Então ele obrigatoriamente tem que dividir o B0. Percebeu? Bom, se você aplicar esse mesmo raciocínio, só que em vez de usar o CK, você usa o CK mais 1, aqui está o CK mais 1. Onde é que está o CK mais 1? Né? Olha só. Então o que você vai concluir? Você vai concluir que o P vai dividir o B1. Ele vai dividir esse daqui. Por quê? Porque ele vai dividir o A0, A1, etc. Né? A1, A2, A3, até... ele divide o B1, que nós acabamos de provar aqui. Ó. Ele divide o B1. Tá? Então, ele vai dividir todos esses elementos aqui. Ó. Cada somando aqui, o P vai dividir. O P também divide o CK mais 1. Então, o P vai dividir a diferença. Mas a diferença é esse elemento aqui, ó, AK mais 1 vezes B0. Como o... Desculpa. Estou todo confuso aí. O P, vamos de novo. O P divide o CK, tá? O P divide o A0, o P divide o A1, etc. O P não divide o AK, mas o P divide o B0. Isso é que nós acabamos de mostrar. O P divide o B0. Então, o P divide todos esses somandos daqui, até chegar nesse, e também divide esse daqui. Então, o P vai dividir todos esses somandos aqui, mais esse somando aqui, porque nós mostramos que ele divide B0. Então, ele vai dividir a diferença. Então, o P vai dividir esse produto aqui. Tá? Vai dividir esse produto. Como ele não divide o AK, ele é um primo, então ele obrigatoriamente tem que dividir o P1. E assim por diante. Você vai aplicando esse raciocínio, o que você vai chegar à conclusão no final? Que o P, ele é um divisor de todos os Bs. Ele divide o B0, B1 até o Bm. Ou seja, quem são esses coeficientes? Quem são esses números B0, B1 até Bm? São os coeficientes do polinômio primitivo G. Opa. Como assim? Um primo que divide todos os coeficientes de um polinômio primitivo. Não pode. Então, isso é uma contradição. Moral da história. Esse primo não existe. Esse primo P, que divide todos os coeficientes, que divide o conteúdo, não existe. Tá? Aqui, ó. Esse primo que divide o conteúdo do produto, ele não existe. Se ele não existe, então o conteúdo é 1 e, portanto, o produto de polinômios primitivos é um polinômio primitivo. Eu peço uma desculpa danada pela confusão que eu fiz, tá? Caso isso não tenha ficado claro, me avise, tá? Põe aí algum comentário falando que ficou confuso, que eu reposto, eu regravo esse vídeo aí, tá? Ficou meio confuso, né? Mas é uma chatice isso daqui. Beleza? Bom, um abraço a todos. Espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.